não é? Publicamente. Eu achava que ele já devia. Se tem nomes, diz que são governantes, militares. Aliás, a manchete do Jornal de Angola de hoje diz que a PGR investiga nomes associados ao contrabando. Portanto, o chefe da Casa Militar, que conduziu essa comissão, terá já apresentado à PGR os nomes dos indivíduos envolvidos, ou supostamente envolvidos. Eu espero que sim. Eu espero que sim, porque isto, uma coisa é o Carlos ou o Smith ou o Jaime dizerem alguma coisa. Outra coisa é uma pessoa com as responsabilidades do chefe da Casa Militar, do Presidente da República, que tem muito mais informação do que eu. Eu posso admitir e dizer que haverá nomes, não pode ser de outra maneira, não é? Não pode haver nomes estudantes. Pois, não pode haver todo este contrabando sem que haja proteção do que existe. No Zaire, no Soio, as pessoas... Aliás, estiveste no Soio há pouco quando tempo. as pessoas querem meter gasolina, telefonam para os donos, porque já sabem que não há, telefonam para os donos das bombas de gasolina para lhes dispensarem um bocadinho de gasolina. Portanto, enfim, eu não tenho muito mais para dizer, mas são duas coisas. Não vamos parar com o contrabando enquanto não tiver preços próximos de um lado e do outro da fronteira, e relativamente ao resto, agora que a Justiça e que em especial a Procuradoria-Geral da República faça o seu trabalho e que depois nos anuncie resultados, porque esta coisa de dizer que há e ainda por cima, quanto mais não seja para limpar o nome dos próprios governantes, porque nós começamos a ver na rádio, nas redes sociais, enfim, não vou aqui citar, mas as redes sociais nomeiam estes nomes, tais nomes que tu estás a dizer que estarão na PGR, são denunciados publicamente, não é? E são nomes muito sonantes, não é? Muito bem. Meus senhores, nós já temos em linha ao telefone o advogado Sebastião 25, é convidado deste painel, não pode estar presente, mas está disponível ao telefone. Sebastião 25, muito bom dia. Na sequência do que estava a dizer o Carlos Rosado de Carvalho, qual deve ser então a atuação da PGR depois da denúncia de nomes de generais, de comissários, governantes, até sobas? E há um dado que foi revelado recentemente pelo diretor do Instituto Regulador dos Derivados de Petróleo, que isto tem custado ao país qualquer coisa como 700 milhões de dólares por ano. 25, muito bom dia. Bom dia, Alves Fernandes. Bom dia, colegas do painel, e bom dia aos ouvintes da Rádio MFM e do programa Estado da Nação. Ora, relativamente à questão que me coloca, bem, no seguimento desta denúncia pública feita há dias pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, a PGR, em princípio, e faz todo sentido que assim seja, se não estiver já em campo, porque posso dar o caso de ter estado em campo mesmo antes daquele pronunciamento e eventualmente ter sido a informação prestada pela PGR a precipitar aquele pronunciamento do Ministro de Estado. Né? Pronto, se não tiver estado ainda em campo, creio que é a altura de iniciar pelo menos um inquérito. Né? Pronto, e no seguimento do inquérito, se não houver já matéria para uma investigação em concreto, uma instrução paratória, a abertura de um processo de instrução paratória, pelo menos um inquérito, e depois disso verificar se há elementos para avançarem para um processo, para a instalação de um processo e com a instrução paratória. Bem, faz todo sentido que, além desta responsabilização criminal que se espera, havendo provas de que os culpados são A, B ou C, é expectável que se saquem já responsabilidades políticas e administrativas. Não é? Portanto, se há, segundo o Ministro de Estado, e não parece ser difícil de acreditar nisso, tendo em conta a importância e a forma consolidada como se opera o contrabando de combustíveis nas zonas fronteiriças do país, e não é só no Soio ou em Banza Congo, é em todas as zonas fronteiriças do país, pelo menos da minha experiência pessoal, constatei isso.
era suposto ter já ocorrido algum facto, terem já se verificado algumas exonerações, portanto, essa é a responsabilização política e administrativa, independentemente da PGR estar já em campo ou de ter já concluído num outro sentido. Portanto, o facto de ter sido uma pessoa, uma entidade com acesso à informação muito privilegiada, o Ministro de Estado é claramente uma pessoa que tem acesso à informação muito privilegiada, tem de ter noção do que diz, sabe e deve ter certeza, porque ter-lhe chegado elementos que indicassem no sentido de que estão envolvidos altas patentes das Forças Armadas e da Polícia, de altos dirigentes do aparelho administrativo. Portanto, não é por acaso que avançou com esta denúncia, né? De outro modo, seria um ato de grande irresponsabilidade e não parece que seja o caso. Portanto, aqui a PGR tem o dever, se já não estiver a cumprir o seu dever, claro, de entrar em ação e instaurar o inquérito e mais tarde, se for o caso, ou havendo já elementos, avançar diretamente para a instauração de um processo e iniciar a fase de instrução preparatória. Na verdade, Sebastião 25, estivemos aqui a ler a manchete do Jornal de Angola, a PGR já está a investigar os nomes associados ao contrabando de combustíveis, o que leva a entender que a comissão dirigida pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Militar já entregou a lista dos suspeitos à Procuradoria-Geral da República. Agora, diga-nos só uma coisa, como entender o facto de, havendo uma lista, havendo nomes identificados, até o momento não ter havido exonerações dos suspeitos, pelo menos aqueles que são governantes e oficiais das Forças Armadas e da Polícia Nacional, que continuam a exercer as suas funções? Ora bem, o facto de, até ao momento, apesar dessas graves denúncias de uma entidade com muito poder, não ter ainda ocorrido não ter se verificado ainda nenhuma consequência política, administrativa, não ter sido instaurado, não ter sido aberta uma sindicância em nenhuma instituição daquelas que estão indicadas como tendo quadros, tendo dirigentes envolvidos nesta mega operação criminosa, se assim podemos dizer. Portanto, esta ausência de consequências políticas é, desde logo, um mau presságio e é um indicador de que as investigações poderão estar fadadas ao fracasso, porque quando pessoas altamente bem relacionadas, envolvidas nestas práticas criminosas, continuam nas suas posições, apesar de uma denúncia destas, é porque a investigação, as investigações poderão ser manipuladas, poderão ser completamente inviabilizadas, não é? Porque estas pessoas continuam a ter poder onde estão e estão em condições de manipular informação, de inviabilizar, de distribuir provas e tudo mais. Portanto, não ter havido exonerações é sinal de que este processo pode morrer à nascença, não é? Portanto, não tem grandes chances de vir a ser bem sucedido e tudo pode indicar no sentido da não responsabilização das figuras, das pessoas, das entidades envolvidas nestas práticas. Portanto, é este o meu entendimento relativamente a esta ausência de consequências até agora, depois de tamanha gravidade das denúncias do Ministro de Estado e chefe da Casa Militar. Muito bem, Sebastião 25, advogado, mantenha-se em linha porque vamos querer ouvir mais de si sobre esta questão. Simão Cololo, esta é uma questão que também está a preocupar. Houve o anúncio, houve a denúncia. O Jornal de Angola diz agora que a lista dos nomes já foi entregue à Procuradoria-Geral da República. E ninguém é exonerado, ninguém é suspenso. Há o perigo de fuga. Qualquer pessoa envolvida, tendo noção da gravidade desses atos, que são crimes autênticos, poderá ausentar-se do país. Como é que vê esta questão?
Portanto, eu colaboro com aquela toda a apresentação feita pelo Dr. Carlos Rosado e seguidamente pelo Dr. 25. Faz jus. Na verdade é que a problemática do contrabando de combustível é um problema antigo e na verdade ronda a nível de todo o país, com destaque as zonas fronteiriças. Isso viveu-se ou vive-se também na zona do Cunene. E vê que hoje, Mochico, Cunene, vê que hoje a fronteira do Cunene é uma das fronteiras atualizadas, que são uma das fronteiras em condições a nível da África Austral, porque na verdade criou-se um nível de segurança maior e do ponto de vista de vigilância policial. E os fatores bem apontados pelo professor Carlos Rosado têm que ver, na verdade, com os preços. Os preços que se pratica de combustível em Angola diferem, na verdade, do que se pratica no Congo Democrático. Sim, mas a questão que se coloca aqui, esta questão já abordamos. Vou chegar. Não, a questão que se coloca é o facto de, e o Cololo fala da Polícia Nacional, a denúncia pública, na voz do General Furtado, fala de altas patentes, comissários. Portanto, não é muito difícil suspeitar que algumas das entidades responsáveis pela segurança das fronteiras do nosso país estejam envolvidas ou estejam coniventes. Portanto, a questão é que se coloca é: porquê que não há exonerações? Se as pessoas são identificadas. As pessoas trabalham normalmente, há o risco de interferir na investigação, há o risco de destruição de provas, há o risco de fuga, como jurista que é, como deveria ter sido o procedimento, ainda que administrativo e preventivo. Na verdade, o ministro do Estado e chefe da Casa Militar indicou que há envolvência de altas patentes e também governantes. Mas também nós aqui não sabemos qual é o nível de envolvimento dessas pessoas em sede dos tais contrabando de combustível. Ao não saber o nível de envolvimento, na verdade, do envolvimento dessas pessoas no âmbito do contrabando de combustível, penso eu que o seu tratamento é segregado de acordo com aquele que tem conhecimento valorativo ou mais elevado dos factos do contrabando de combustível na qual estão envolvidas essas figuras. E eu penso também que é uma posição preventiva, avançar logo para as exonerações. Há casos, na verdade, que o envolvimento, na verdade, dessa pessoa é uma mera citação e não pode lhe custar o cargo, quando, na verdade, no fim do processo chegasse à conclusão que o seu envolvimento não é suficientemente levado para catapultar ou para que se crie condições para que se cometa esse determinado crime. Então, que se tenha cautela nesses dois elementos. Penso eu, com a abertura já dos inquéritos judiciais, aqui com força do artigo 49 do Código de Processo Penal, não é? Que compete ao Ministério Público no sentido da promoção do processo penal. Então, em sede da promoção do processo penal, ouvida que for as pessoas em autos próprios, estou em que a Procuradoria da República poderá ter mais elementos que sustentam, na verdade, o envolvimento dessas figuras que foram citadas, essas figuras públicas que foram citadas em sede... Quer dizer, nem foram citadas. Houve uma referência à existência de titulares de altos cargos. Exatamente, essa referência, na verdade, dos titulares de altos cargos. Envolvido o Ministério Público, as audições realizadas em sede de autos próprios e chegasse à conclusão que há fortes indícios de prática desse elemento em sede daquilo que... Porque a questão... Mas só uma questão, temos que ver dois elementos. Estas pessoas, para a PGR poder apurar os factos e o grau de responsabilidade de cada um desses indivíduos, vai ter que os ouvir. Se forem oficiais generais, serão chamados a DNIAP, né? A Direção Nacional de Investigação e Ação Penal. Portanto, esses indivíduos vão ter que ser notificados para prestar declarações. Ao serem notificados, eu penso que não existe nenhum impedimento de serem notificados, independentemente de gozarem ou não da imunidade. Tem instrumento normativo, a PGR tem instrumentos suficientes e legais que pode chegar até essas pessoas nos primeiros passos do processo. A questão se coloca, na verdade, é buscar a solução dos fatos, transformá-los, na verdade, em factos materiais suscetíveis da aplicação do direito. Aquilo que eu chamo, na verdade, a ponderação. O princípio da ponderação visa quê? Para que nós damos a César que é de César, de Deus que é de Deus. Porque há elementos que, na verdade, que caem aí no processo por mera citação dos tais prevaricados dos crimes de contrabando. Nós não podemos já que é logo acopular e partir no princípio, na verdade, da exoneração. Mas deve ser esse o princípio. Tão logo encontrar elementos bastante e fundamentados do ponto de vista processual que essas pessoas participaram no contrabando de combustível, sim, penso que o segundo caminho deve ser esse. Exoneração dos cargos para lhe disponibilizar ou para lhes deixar com maior disponibilidade no sistema judicial angolano, que possam ser responsabilizados pelo crime pelo qual recai sobre essas pessoas. Smith Chicote, haverá o risco de que no final de tudo a culpa morra solteira, tendo em conta o grau de importância das pessoas envolvidas, ou de algumas das pessoas envolvidas? Eu prefiro acreditar
embora com algum ceticismo, que a justiça irá fazer tão somente o seu trabalho, respondendo a essa questão. Olhando para questões mais transversais inerentes a este segundo tema do painel, é necessário que se diga que, na verdade, tal como disse o colega do painel, crimes dessa natureza, na verdade, quase sempre existiram. Sendo certo que acabou por ganhar novos contornos a quando da recente visita do presidente da República à província do Zaire, da qual resultou uma solicitação ou denúncia pública feita pelo governador provincial do Zaire, solicitando ao Há informações, sim, Smith Chicote, há informações segundo as quais o Presidente da República foi ao Zaire precisamente para apurar esses factos. Portanto, o Presidente João Lourenço não se surpreendeu com a denúncia feita pelo Governador Adriano Mendes Carvalho. Ele, estando na posse de informações, tendo sido informado, foi ao terreno para apurar os factos e daí mandatou a comissão chefiada pelo General Furtado. E isto vem demonstrar claramente, ou seja, o governador provincial do Zaire, ao solicitar diretamente ao Presidente da República, isto vem demonstrar de modo claro e inequívoco o nível de gravidade e até mesmo o nível da qualidade dos agentes prevaricadores envolvidos neste processo. Ou seja, fala-se a essa altura, e olhando para aquilo que foi dito pelo chefe da Casa Militar, ministro de Estado, chefe da Casa Militar da Presidência da República, o general Furtado, acerca do assunto, fala-se da participação, inclusive, de altas patentes da Polícia Nacional, altas patentes das Forças Armadas Nacional, o que desde logo vem trazer à liça a ideia ou o facto de que estamos diante de um crime claramente de colarinho branco, envolvendo figuras com elevado nível de, se assim podíamos considerar, importância no país. Agora, é necessário que, uma vez trazido à baila o processo, se reconheça que, em primeiro lugar, que o crime como tal existe. Todavia, havendo um crime, isto não é elemento suficiente para que, por exemplo, a essa altura, sejam detidas pessoas ou não. É necessário que, fruto de um aturado trabalho de investigação que deverá ser feito, levado a cabo pela Procuradoria-Geral da República, e porque estamos claramente diante de um crime de elevado nível de complexidade, se procure aferir, sobretudo, o grau de participação dos implicados, primeiro. Segundo, procurar-se aferir os valores envolvidos nestas atividades ilícitas. Ou seja, não basta, por exemplo, que num processo com esta natureza se procure aferir ou determinar quais são os agentes infratores envolvidos nessa atividade. É necessário que se faça um levantamento, sim, para terminar, é necessário que se faça de todo um levantamento para que a posterior, e porque estamos aqui claramente diante de crimes, com um conjunto de concursos de crimes de diversa natureza, sobretudo de cariz econômico, financeiro, fiscal e até mesmo crimes conexos, porque precisamos não nos esquecer que os crimes têm sido praticados numa zona fronteiriça. Aqui, claramente, crimes também conexos. Agora, precisamos não nos esquecer de uma coisa. A Constituição consagra, de modo claro, o princípio da presunção de inocência, o que significa que devemos, a essa altura, deixar o processo tramitar nos órgãos jurisdicionais ou de justiça com competências para o efeito e aguardar pelo andamento e o consequente desfecho do mesmo, e que, se a posterior verificar-se, uma vez levantado e apurado os factos, que há de facto a implicação de A ou B, que os prevaricadores sejam exemplarmente punidos nos termos daquilo que vem plasmado no ordenamento jurídico angolano. Joaquim Jaime, falando em bom português, há peixe graúdo envolvido nesta história. E a dúvida que levantou o advogado Sebastião 25 tem a ver o facto de serem pessoas importantes. De alguma forma, saberemos no final as conclusões do inquérito que está a ser levado a cabo pela PGR. Haverá o risco da culpa morrer solteira?
há razões para suspeitar que a dimensão das pessoas envolvidas poderá inquinar o processo? Ou vamos esperar, como disse o Smith? Vamos esperar, como diz o Smith. Há de facto intervenção de peixes graúdos. Sempre tivemos essa presença de peixes graúdos. Nós tivemos que regressar aos anos 90. Nos recordaremos efetivamente que o Ministério da Defesa e o Ministério do Interior sempre tiveram sujeitos envolvidos em grandes escândalos. Lembramos do escândalo dos milhões de kwanzas que eram referentes ao salário da Polícia Nacional dos anos 90, que fez muito ruído e ficou em nada. Depois lembramos-nos que nas lundas era moda os generais serem donos das dragas e mais alguma coisa. Sabemos que o contrabando de combustível tem mais de 20 anos. Parte do combustível que alimentava a máquina de guerra da UNITA era contrabandeado por generais. Há um jornal que até tinha uma lista, os assalariados de Savimbi. E não estava lá civis, eram só militares. E quem lê e acompanha o general Numa, ele quando fala de uma sua história pessoal, que quase seria punido por Jonas Savimbi, porque atacaram um ponto que era de negociatas, talvez no Alto Rama, que era proibido atacar ali, e alguém que quis lhe fazer a cama na altura, desculpe a expressão, ordenou um ataque no Alto Rama, então desfez aquele ponto que era de negociação entre a UNITA e os generais das Forças Armadas. Essa classe de cidadãos sempre esteve envolvida em questões de contrabando, diamante, ouro, combustíveis. Não é possível um civil sem conivência ou sem envolvimento com militares, com altas patentes da Polícia Nacional, tirar uma cisterna de combustível de Angola para o Congo Democrático. Não é possível. Quem guarda a fronteira são pessoas armadas. E esse indivíduo que tem a cancela da fronteira ou que tem o domínio dos caminhos fiotes tem que receber uma orientação para deixar passar. Ou ele próprio passa com passa com combustível. Quem já foi ao Congo Democrático diz que os lugares onde descarrega o combustível de Angola são conhecidos. É de domínio da população. Não são aqueles pescadores do Zaire que põem 2 bidões na lancha e passa pelos canais do Rio Zaire e vai vender do outro lado. Aquele é um contrabando de subsistência, mas é um contrabando sofisticado que ocorre ao longo de toda a fronteira nacional. Em Cabinda, no Zaire, nas Lundas, no Mochico, no Cunene. Há uma bomba de combustível na Santa Clara, que quando chegam os jipes da Namíbia, agora, depois de não Furtado falar aquilo, acabou. Mas era assim, era um polícia que ia lá fazer a escolta dos carros que contrabandeavam gasóleo de Angola para Namíbia. E aquilo acontece assim, às claras, à vista de todo mundo. Há cidadãos namibianos que já se mudaram para o Cunene para coordenar o contrabando de combustível de Angola para Namíbia. E aqui na fronteira aqui do Zaire e de Cabinda, onde está o negócio mais milionário. Para dizer o quê? Esta informação, nos termos que foi apresentada, e a velocidade com que o general Furtado fez muito bem apresentar ao público a classe das pessoas, porque há apenas aqui um juízo de suspeita e só trouxe a classe das pessoas, é porque já há muita informação. Como temos o Sebastião 25 pendurado, entre aspas, ao telefone, e o Jaime tocou nessa questão da máquina fronteiriça, que há cidadãos de outros países que já se instalaram em Angola para controlar todas essas traficâncias. É possível... Sebastião 25, ainda está em linha. É possível responsabilizar entidades dos países vizinhos onde tem sido comercializado o combustível contrabandeado a partir de Angola? Sim, bem, relativamente a natureza transfronteiriça do crime de contrabando de combustível, no caso concreto, nos termos da legislação internacional, regional, há a possibilidade de cooperação judiciária, sim,
Não quero acreditar que estes países venham a entregar a Angola e vice-versa aos seus cidadãos para serem julgados, mas pode sim haver a responsabilização a partir dos ordenamentos jurídicos em que estas pessoas podem ser constituídas arguidas. Não é? Se forem encontrados em práticas criminosas no território de Angola, podem ser julgados aqui, podendo também ser extraditados para julgamento nas suas jurisdições, mas em princípio a responsabilização criminal não morre porque passou-se de uma fronteira para outra. Portanto, havendo cooperação judiciária entre os Estados, espera-se, claro está, que venham a ser responsabilizadas as pessoas, estejam onde estiverem, justamente porque cometeram um crime que é considerado crime aqui e no outro lado da fronteira, e quero acreditar que o contrabando, quer noutros países que fazem fronteira com Angola e em que o crime é continuado, é praticado, portanto, há sim a possibilidade, pelo menos no plano jurídico formal, e depois depender da vontade de colaboração de cada poder judicial, claro, mas no plano formal é assim, e há um dever moral, claro, ainda mais estando os países todos na mesma região, estando imbuídos do mesmo espírito de necessidade de cooperação permanente e contínua. É sim possível, e esperamos, se o governo de Angola, se as autoridades angolanas lançarem mão dos mecanismos apropriados, há essa possibilidade de se vir a submeter, pelo menos, os comparticipantes destes crimes à justiça dos seus países. Pois, Sebastião 25, esta é a grande questão. Os comparticipantes desses crimes. Portanto, a Angola está a fazer o seu trabalho, ou começou a fazer. Os nomes já estão entregues à PGR. Estou a olhar agora para o Joaquim Jaime, para o Cololo e para o Smith, que são juristas. Agora, como se pode responsabilizar a outra parte do crime, que são aqueles que fazem receptação do combustível desviado de Angola? Nós ouvimos o general Furtado, creio que foi nesta sexta-feira, ou quinta, em Cabinda, a dizer que já havia uma cooperação entre os serviços de inteligência de Angola e dos outros países, mas com a apetência do preço, o lucro é na ordem dos 300%, 400%. É possível, Jaime, como eu roubei a palavra, é possível criminalizar quem do outro lado da fronteira recebe o combustível contrabandeado a partir de Angola? Há instrumentos internacionais a nível das Nações Unidas, há um instrumento que Angola também ratificou, e aqui a nível da SADC também existe esse instrumento da cooperação entre os órgãos de defesa e segurança e os órgãos que administram também a justiça. Mas é necessário que se comprove que o cidadão do Congo Democrático faz parte desta máquina contrabandista. Agora, se ele for um sujeito que compra de boa fé, ele tem na cabeça dele que esse combustível está vindo de Angola e ele apenas está a adquirir, ele não faz parte desta máquina, naturalmente que o Congo Democrático vai ter dificuldade de responsabilizar esse seu cidadão. Tudo depende do nível de envolvimento e qual é o papel dele nesta máquina contrabandista que opera na fronteira entre Angola e o Congo Democrático. Relativamente a isto, devo dizer que nós não dominamos toda a informação. O General Furtado disse que já há esta relação, já há esta cooperação, é porque a questão é muito mais profunda do que essas peças soltas que ele trouxe-nos a conhecimento. Certamente que haverá dificuldades da parte do Congo Democrático em responsabilizar dos seus cidadãos, porque são poucos os congoleses que entram para a província do Zaire para levar cisternas até o Congo Democrático. São os angolanos quem tiram o combustível de Angola e o levam até o Congo Democrático. Como nós temos uma economia muito informal no continente africano, e essa informalidade tem dimensões muito grandes. Exatamente. É normal no mercado informal vender combustível, tal como nós temos aqui no município do Ambris, por exemplo. Tem 2 bombas de combustível. Uma à entrada, uma entrada e outra no interior. O que acontece?
quando os caminhões estão a sair de Luanda para abastecer as bombas de Ambriz, há uma comunicação prévia. Formam-se filas enormes de motos de 3 rodas. Essas motos compram todo o combustível das 2 bombas do Ambriz alteram e depois colocam no mercado informal a vender o bidão de 40 litros a 45 mil kwanzas. Então o processo é muito complexo. Rosa Kanga, por sinal, 2 dessas províncias fronteiriças são produtoras de petróleo, Zaire e Cabinda. E são províncias com um atraso incrível. O Zaire não tem qualquer desenvolvimento. Cabinda, que seria um coito na visão de muitos, está no atraso em que está. E, pior do que isso, não há combustível. As filas nas bombas dessas cidades, Soio, Banza Congo e Cabinda, são intermináveis. O Carlos Rosado Carvalho esteve há dias no Soio e não havia combustível na cidade. Como é que vê essa questão, Rosa Kanga? Ok. Na verdade, tudo já se foi dito sobre as figuras envolvidas no contrabando de combustível. Se são identificadas, nós aqui, o Partido do Bloco Democrático e a UNITA desafiou o Ministro de Estado para que possa identificar ou anunciar quem são esses altos dirigentes da polícia. Sim, mas os nossos juristas já explicaram que eles gozam da presunção da inocência. Exatamente. Enquanto estão sob investigação, os seus nomes não podem ser divulgados, porque ainda não há prova material. Exatamente, mas devem fazer. Agora, por outra, a questão do contrabando de combustível nessa zona, sobretudo falo da minha província do Zaire, é uma questão muito profunda. É uma questão muito profunda por quê? Porque parte dos jovens da província do Zaire não tem emprego e dependem, por exemplo, do contrabando de combustível. Muitos desses jovens, por exemplo, estão a formar as suas famílias, estão a construir as suas casas na província do Zaire, porque têm o contrabando de combustível como um meio de sustentabilidade das suas famílias. Então, esse é um problema muito profundo. As polícias envolvidas, porque sabemos nós que o nosso país e o Congo está rodeado de uma vasto espaço fronteiriço. E quem controla essas pessoas, quem controla essas fronteiras são os órgãos castrenses. Logo, as condições, os mínimos salários, os salários baixos desses órgãos também estão na base do contrabando de combustível. Por exemplo, se eu tiver que comprar aqui no nosso país 20 litros de combustível a 6 mil, eu terei, como disseste muito bem, 400% de lucro. Logo, se eu tiver um salário de 25 mil kwanza, ou o salário mínimo, que agora está a falar em 70 mil, logo eu já não terei tanto peso da minha vida como tenho com esse lucro fácil do combustível. No entanto, esse problema é um problema muito profundo, porque está envolvido questões sociais muito profundas. Eu há pouco tempo eu estava nos Arfos, foi na semana passada, e vi que muitos jovens naquela aldeia do Quilemos, naquela zona do Quilemos, uma zona da Casa da Juventude, estão a construir suas vivendas bonitas no contrabando de combustível. Muitos sequer já não têm emprego, então vivem disso, cortando esse contrabando, fazendo com que isso acabe. Também muitos desses jovens ficarão sem nenhuma forma de sustentabilidade. Portanto, eu acho que o Estado deve criar uma metodologia, ou eu aqui brinco sempre, um estatuto especial para as províncias, no exemplo de Cabinda e Cunene. Eu não sei como é que os economistas iriam dizer isso, para que nessa zona tenha, por exemplo, um preço que permita que não haja essa transportação dos meios para o país vizinho. Então, sim, mas a grande questão é mesmo o facto de a pobreza nas regiões fronteiriças, nas localidades fronteiriças, ser maior, extrema, exatamente, ser maior. Portanto, quando há famílias inteiras que vivem do contrabando de combustíveis, porque não têm emprego, porque não conseguem realizar pequenos negócios, quer dizer que, neste momento, o governo estará a atacar as consequências do problema e não as causas. Exatamente. Por exemplo, há um jovem lá, por exemplo, ele disse: olha, Rosa, eu já estou há X tempo que eu não consigo ter, então tenho essa moto, tenho esta, é mesmo de onde o contrabando. Mas a Rosa não está, pelo conhecimento que tem, não faz parte, não é? Não, felizmente. Acho que é infeliz. Mas conhece bem, né? Conhece bem a província do Zaire. Eu sou natural da província do Zaire. Por exemplo, no Zaire mesmo, eu sou do município de Tomboco. E às vezes, dessa vez que nós fomos para Banza Congo, tivemos que vir abastecer no Tomboco. Porque nas bombas da Pumangol, da Sonangol do Zaire, de Massa Congolês, nunca tem combustível. O que acontece? Há um jovem que disse: o que faz? Os contrabandistas, antes do combustível chegar na província deles, já fazem um pagamento a partir de Luanda.
Por exemplo, já fazem pagamento Já funciona como mercados futuros. Não é? Exatamente. Já, por exemplo, Há uma bolsa de valores. Exatamente. Antes de chegar nos ares, já fazem um pagamento. Quando chegam, lá já não tem. Quer dizer, é um negócio que a gente pode procurar e, por exemplo, identificar quem são. É muita gente. É uma rede. É uma teia. Exatamente. É muita gente envolvida. E aqui, por exemplo, no município do Nzeto, havia um hábito em que os caminhonistas que fazem a transportação de produtos de Luanda para o Congo Democrático usavam o depósito. O que é que eles faziam? Eles alteravam o depósito, colocavam tambores anexos ao depósito e ficavam perfilados. Sim. Há dias a TPA mostrou uma reportagem muito interessante sobre todas essas artimanhas, tanques adicionais, tanques camuflados. É preciso aqui sublinhar apenas, a título de informação, que a fronteira entre Angola e a República Democrática do Congo tem 2.511 quilómetros. É vasta. Começa no Soio e termina no Mochico. É vastíssima. E como disse a Rosa, as condições dos efetivos da Polícia de Guarda de Fronteiras de Angola são, em muitas situações, deploráveis. E eles tornam-se vulneráveis. São humanos, são chefes de família, são jovens com sonhos, mas eu queria também ouvir o Smith a este respeito. O problema tem que ser atacado já. Estão identificados os nomes e a PGR está a trabalhar. Mas como atacar as causas destes problemas que radicam na pobreza e no atraso em que se encontram essas províncias fronteiriças? Sim, olhando primeiro para aquilo que foi a intervenção, sobretudo da colega de painel, consegue-se perceber que, embora esteja em discussão essencialmente a participação tal como se podia dizer, para aqui a expressão, de peixes graúdos, afinal de contas a questão relacionada com o contrabando de combustível acaba por descambar também para o campo eminentemente social, sobretudo em razão do facto de muitas famílias ao nível destas províncias viverem em situação deplorável. É como nas zonas diamantíferas, né? Tem as grandes empresas diamantíferas, tem os projetos diamantíferos e tem aquele camanguista que vende uma pedra ou outra. Sim. E, tal como Cabinda e Zaire, as Lundas, por exemplo, que produzem diamantes, são das províncias mais atrasadas do nosso país. Portanto, a pergunta que eu lhe coloquei foi esta. Esta situação e a dimensão que esse problema tomou, não será já uma oportunidade para que se pense seriamente em atacar-se as causas reais desses problemas? Exatamente, porque não se pode. Porque se aqui estivermos a trazer à baila somente questões voltadas às consequências, este fenômeno nunca seria eventualmente estancado. E deixa-me dizer-lhe, por exemplo, que eu penso que aqui também, e porque as altas figuras, por exemplo, do Estado angolano, dos generais, comissários, governantes e demais figuras afins, acerca das quais falou, por exemplo, o general Furtado, envolvidas neste processo, não são de certeza pessoas que se encontram, por exemplo, numa situação de vulnerabilidade socioeconômica. Daí que eu defendo toda uma necessidade de uma permanente moralização da administração pública extensiva aos seus respectivos agentes. Sabe uma coisa? E sabe o que é que eu estou a rir? Não. A moralização da sociedade faz parte do discurso oficial. Já lá vai não sei quanto tempo. Moralização da sociedade, resgate de valores. Como moralizar? Nós estamos agora no início do ano letivo e estão os pais encarregados de educação a pagar para pôr os filhos na escola. Como é que você vai moralizar a administração pública? Como é que você vai moralizar um general que tem um salário de 400 mil kwanzas, que está para ir para a reforma para o ano e não tem outra fonte de renda? É uma questão muito E não muito é por profunda. acaso que a estratégia Sim. de enfrentamento ao combate à corrupção também coloca essa questão da valorização dos salários. Exatamente. Não é? Aliás, na quinta-feira, creio que foi na quinta-feira, durante a cerimónia de patenteamento de novos oficiais generais, o general Furtado denunciou publicamente que havia chefes da polícia e das Forças Armadas a traficarem armas para
os criminosos aqui em Luanda. Isso aí foi manchete também no Jornal de Angola. E nós aqui na MFM passamos a notícia. Portanto, estamos numa teia de tal modo emaranhada que a moralização é uma miragem. Enquanto existir fome, enquanto as famílias procurarem um pouquinho de sustento, a palavra moralidade fica aquém. Falou de uma coisa muito importante sobre a questão da inclusão, não fugindo do tema da inclusão dos alunos nas escolas. É uma luta titânica dos pais conseguirem uma vaga nas escolas, por causa dos imbróglios, dos obstáculos que às vezes muitas escolas criam. Há tempo eu sempre defendi a questão da inclusão de alunos novos no sistema de ensino. Falo das escolas técnicas do país, por via de teste. Mas existem alguns, não vou dizer aqui, né, alguns líderes, que colocaram provas difíceis, né, e fez com que muitos desses estudantes ficassem fora. E para piorar, nas escolas privadas, onde tinha o sistema de ensino, sobretudo no quesito da saúde, muitas dessas escolas estão proibidas a receber alunos da 10ª classe. O encarregado, se não tiver que pagar para colocar o seu filho à escola, porque a escola privada, algumas não estão a receber alunos, então não haverá outra alternativa senão buscar um mercado negro para poder incluir os seus alunos. Portanto, a questão da moralização tem que ver com todos esses problemas. Primeiro, atacar as causas, dar de comer às famílias, baixar o índice de preço, fazer com que a pessoa tenha um pouquinho de arejo ali, fazer um plano mesmo curricular das escolas, em que essa palavra tem que estar como disciplina mesmo chave. Resgate de valor moral e moralização, para que nós possamos buscar aquilo que estamos a perder por muitos anos, causado por essa má governação. Tomboquina. Sim. Nós da confiança chamamos ela Tomboquina. Tomboquina. E repare, eu corroboro com essa última parte. Exatamente. Que diz que isso tem que ser fazer parte do programa curricular. E sabe o que vai acontecer? Vão ensinar as crianças como gerir finanças. Um menino malandro, sem educação, sem moral, sem ética, mas especialista em gerir finanças. Vamos preparar futuros ladrões oficialmente. Repara como é que as nossas prioridades em termos de educação nem sequer correspondem às nossas necessidades atuais. Por isso, moralização, ética devia começar na base até na universidade, nem que fosse uma cadeia para repetir todos os anos. Já agora, mas, nós ainda não ouvimos o pronunciamento oficial do comandante provincial da Polícia no Zaire sobre isso, ainda não. Sobre essa matéria. Também ainda não ouvimos o representante do Ministro do Interior, o delegado do MININTE. Sim, no Zaire. Eu gostava muito de ouvir o que eles têm para dizer. Dr. Jaime, nessa questão, na verdade, perca um bocado o interesse do pronunciamento por parte, quer seja do comandante provincial, quer seja do delegado. Penso que seria redundante na medida que já foi apresentado esses factos. Sim, a partir do momento em que o Ministro de Estado e o chefe da Casa Militar fez a denúncia, já assumiu o inquérito desses todos os atos conjuntamente com a PGR, penso que é redundante que eles fizessem esse pronunciamento. A questão que se trouxe, na verdade, de que o contrabando de combustível também tem que ver com os níveis de pobreza a nível das populações, com destaque as que vivem nas zonas fronteiriças, é um facto verídico. Eu penso que, na verdade, aquele aspecto que nós temos tido, que o Estado não intervém na economia, mas como meio regulador deveria intervir. E como? A título de exemplo, na província do Zaire. O Zaire é produtor de petróleo, tem sonda, tem muitas empresas petrolíferas. Então, no âmbito do Estado regulador... Tem o maior projeto de gás natural deste país, no âmbito do Estado, Angola LNG. No âmbito do Estado regulador, eu penso que deveria existir um casamento inicial entre essas empresas e o governo provincial. Primeiro partiriam para a formação, que formassem localmente os técnicos lá, e subsequente deveriam ser introduzidos... Simão Cololo, Angola está independente há quase 50 anos. Está em paz há 22 anos. Por que razão a pobreza mora ao lado dos poços de petróleo? Qual é a sua opinião sobre isso? A primeira questão que se coloca, na verdade, nós temos um problema que hoje em Angola é muito visível. É chamada a problemática da assimetria regional. Ora, o sistema de produção de petróleo exige qualificação do homem por parte que lá vai funcionar.
E notem, honestamente, nessas províncias que são produtoras de petróleo, poucas elas têm centro de produção ou centro ou escolas de formação para técnicos de tubagem e soldadores industriais. O que leva muitos deles a concentrarem-se também em Luanda. O que é que isso faz? Desagrega o nível de empregabilidade por parte dos entes provinciais em contrariedade com aqueles que estão na capitais. Eu estava à espera que o Cololo falasse das autarquias locais, porque eu nasci um bocadinho primeiro do que o Cololo. Antigamente, Jaime, que me ajuda ou me corrija, havia, por lei, a atribuição de 10% das receitas petrolíferas às províncias produtoras, a Cabinda e ao Zaire. E o mesmo... Calma, meu caro. E a mesma lógica havia também em relação às lundas. Sabe qual é a verdade? Era uma dotação orçamental, geralmente escrita no papel, mas nunca chegava ao destinatário. Províncias do Zaire e de Cabinda. Por isso é que eu lhe pergunto como é que se explica o facto de a pobreza dividir paredes meias com os poços de petróleo multimilionários. Os entes que eu acabei também de indicar também um dos elementos que contribuem nesse elemento de pobreza, associando isso que acabaste de trazer. Na verdade, os entes que eu acabei de explicar aqui também concorrem para o nível de pobreza a nível dessas zonas fronteiriças. Porque a qualificação que se pede para trabalhar no sistema petrolífero a nível das províncias não é esse tipo de formação. Ou não tendo, na verdade. Sim, mas nem todo mundo trabalha nos petróleos. Não, há professores, há enfermeiros, há... Vê uma questão. Eu, se trabalhar numa empresa... O setor petrolífero emprega muito pouca gente. É de investimento intensivo, em termos de capital e tecnologia, mas não é um grande empregador. Emprega muito pouca gente do ponto de vista direito, mas indireito não vai levar outro elemento. Eu, se trabalhar numa empresa petrolífera, ganhar 3 milhões de kwanza, tenho condições para criar um pequeno negócio a nível da província. E esse meu negócio pode gerar emprego a 5 ou 6 pessoas. Ali também é uma das formas de combater o desemprego. Localmente, eu vou conseguir contratar esses jovens natos para trabalhar no meu empreendedorismo, né? Ou no meu estabelecimento comercial que eu criei. Isso aqui também contribui intrinsecamente naquilo que é o processo de desempregabilidade. E por que isso não acontece, Simão Cololo? Por que não? A minha tese rebate nesse aspecto. Qual é a causa? Uma das causas que eu aferi inicialmente, e repito, é aquela que tem que ver, na verdade, com a especificidade da introdução de novos entes no sistema de produção petrolífera. Dela exige um maior rigor e conhecimento. Qual é o sujeito que deve praticar essa ação de garantir condições para a empregabilidade antecedida da formação de jovens destas províncias? Aqui estamos a chamar referência diretamente aquele que o governa. Quem governa deveria ser o advogado desse cidadão, o advogado desse cidadão, em sede dessa política de empregabilidade nas zonas pelas quais produzem petróleo. E eu penso também que mesmo o próprio governo provincial deveria mais estreitar suas parcerias com as empresas produtoras de petróleo. Se o governo provincial criar uma política, em sede, por exemplo, do Zaire, cada município vai pedir 10 cidadãos, e esses 10 cidadãos entram em parceria com a empresa produtora de petróleo para que eles concedam emprego. Não estou trabalhando intrinsecamente naquilo que é o reduzido número de desempregados a nível da província. Essa também deveria ser uma política de saída dos próprios governos provinciais. Olha, está tudo bem que nós estamos naquela questão de concentração versus descentralização, mas também os governos provinciais têm iniciativa de dialogar com as empresas lá local. E mais, as empresas locais têm aquele elemento do pacto social como tal. Do pacto social, nós podíamos ver outras saídas. Está a querer dizer responsabilidade social. Exatamente, responsabilidade social. No âmbito da responsabilidade social, também deveria existir um casamento muito estreito entre o governo provincial e as empresas que estão sediadas. Sim, mas por que isso não existe? O governo é o único, é o governo do MPLA. Presidente da República, ministros de Estado, ministros, governadores provinciais. Por que é que não se fazem isso? Com a simplicidade com que está aqui a falar, por que razão, na sua opinião, o nosso governo não faz isso? Essas questões eu não consigo lhe responder de forma objetiva. Então vamos... Mas penso que, na verdade, tem que ver naquilo que é o representante local, que se calhar não tem feito bem o seu papel. São 18 províncias. Exatamente. Está a dizer que temos 18 governantes que fazem mal o seu papel? Ponto de interrogação. Vamos voltar ao advogado Sebastião 25, que se mantém em linha. E a questão é muito simples, 25. No atual contexto em que a luta contra a corrupção tem sido a principal bandeira da governação do presidente João Lourenço, até que ponto esta situação, da forma como está a ser apresentada, o contrabando de combustíveis atingiu proporções assustadoras, até que ponto isso não afeta a credibilidade das próprias instituições do Estado no seu todo? Bem, a credibilidade das nossas instituições
As instituições do Estado angolano, no plano interno, estão muito carcomidas, não é? Portanto, os angolanos hoje, e isso, havendo um inquérito, havendo uma sondagem, poderá inferir-se neste sentido, mas a percepção que há é de uma cada vez menos confiança, menos credibilidade das nossas instituições, pelo menos no plano interno. No plano externo, quero acreditar que a percepção seja outra, porque o governo, o presidente de Angola tem feito um grande investimento na diplomacia e ao que parece, a imagem de Angola lá fora não está tão descredibilizada como está aqui internamente. Portanto, os angolanos que estão em Angola hoje têm menos credibilidade, portanto, confiam menos, acreditam menos, levam menos a sério as instituições, justamente por causa do grande fracasso da luta contra a corrupção. Portanto, é este o principal facto, é o principal elemento que leva os angolanos hoje a duvidarem da seriedade de algumas iniciativas, de alguns discursos, porque, portanto, a corrupção, o combate à corrupção, que era suposto ser um grande exemplo de combate à impunidade e de moralização da sociedade, infelizmente não surtiu efeito. Pelo contrário, parece que, portanto, as coisas recrudesceram ainda mais em termos de massificação da corrupção. Então, este é um elemento que ajuda a construir nos cidadãos também alguma descrença em relação ao processo que deverá ser aberto, ou que já estará aberto, e que mereceu esta denúncia pública do Ministro de Estado e chefe da Casa Militar. Portanto, não vejo da parte dos angolanos, e ainda mais por causa destas particularidades, de não ter havido até agora nenhuma consequência política desta denúncia, não se espera que a confiança, que a percepção dos angolanos em relação às instituições venha a melhorar, pelo menos tão cedo, a menos que haja algo de muito extraordinário. Ainda relativamente à questão da credibilidade das instituições do Estado angolano, devemos sublinhar que este ano, em janeiro, ocorreu um facto que veio contribuir ainda mais para o crescimento da desconfiança dos angolanos nas suas instituições e foi o facto de a IGAI ter voltado a ter uma função simbólica como tinha até 2017 ou até 2018, pelo menos, antes de ter iniciado uma grande revolução, entre aspas, na instituição, que levou a ter um grande protagonismo em Angola e fora do país. Portanto, e o regresso da IGAI à sua função simbólica é também um elemento que contribui para que a credibilidade das instituições do Estado angolano não tenha melhorado, no caso concreto. Portanto, e sabemos bem o que ocorreu em janeiro deste ano, portanto, quando a nova direção da IGAI recebeu posse, a indicação de que não devia portanto, continuar a agir como estava a agir. Não é? E a partir daí percebemos todos que, portanto, a IGAI deixaria de ter aquele papel que teve de 2018 a 2023, pelo menos até dezembro de 2023, e que levou os angolanos a acreditarem na viabilidade e no sucesso da pretendida campanha de combate à corrupção. Pois é, a questão é esta. Num contexto em que uma das prioridades do presidente João Lourenço é a luta contra a corrupção, surgem esses casos de contrabando de combustíveis que envolvem autoridades administrativas e políticas e militares do país. Smith Chigote, como é que fica a credibilidade de Angola perante essas situações? É sabido que quando
quando da eleição do atual Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, ao cargo de Presidente da República, um dos seus cavalos de batalha, assim podemos considerar, durante o período de campanha, essencialmente, foi a necessidade de se levar a cabo um cerrado combate à corrupção. E, portanto, diante dos factos trazidos em torno deste processo envolvendo o contrabando de combustíveis, do qual se encontram envolvidos, tal como foi dito muito recentemente pelo Ministro de Estado, chefe da Casa Militar, do Presidente da República, o processo em que está envolvido altas patentes, altas figuras tanto da Polícia Nacional quanto de outros governantes ligados ao aparelho do Estado, eu não tenho dúvidas de que este processo traduzir-se essencialmente num verdadeiro teste, passa a expressão, num verdadeiro teste de fogo aos órgãos de justiça angolano. Isto é, relativamente ao facto de se estes órgãos são ou não direta ou indiretamente influenciados por mãos invisíveis, agentes externos ou não. De qualquer modo... O que quer dizer mãos invisíveis ou agentes externos? Fala-se, vezes sem conta, quando a questão são os órgãos de justiça angolano, e aliás existem factos claros e evidentes nesse sentido, fala-se que existe, por exemplo, em Angola, uma excessiva interferência, por exemplo, do poder político sobre o poder judicial. Portanto, diante desta situação, em que estão claramente envolvidos altas figuras do Estado angolano, eu penso que será, em primeiro lugar, um teste de fogo à funcionabilidade dos órgãos de justiça angolano, permitindo aferir se os mesmos trabalham tão somente em conformidade com aquilo que são os ditames da Constituição e da lei, ou se, mais uma vez, possivelmente, como consequência de interferências externas a esse processo, talvez o mesmo... Qual processo? Não estou a perceber. O processo envolvendo... Este processo sobre o contrabando de combustíveis. Só um minuto, deixa só perceber bem o que é que o Smith está a querer dizer. Sim. Este processo sobre o contrabando de combustíveis... Mas vamos com calma. O Sr. Ministro do Estado disse claramente, envolvendo governantes, ex-governantes, generais, comissários, administradores municipais e até autoridades tradicionais. Portanto, eu não estou a perceber onde é que estão as mãos invisíveis e qual é o processo. Não estou a perceber. É só para o Smith ser mais claro. Sim, eu disse e reitero, que vezes sem conta houve-se de muitos cidadãos que em Angola, em alguns processos, existe, por exemplo, a interferência do poder político quando se tratam de assuntos que devem ser tratados única e exclusivamente em sede dos órgãos de justiça e jurisdicionais do país. Esta é a causa do contrabando de combustíveis? Não necessariamente. Olhando para este facto, para o caso em concreto, envolvendo o contrabando de combustíveis, e se tivermos em conta a qualidade dos agentes envolvidos neste processo, o nível de influência que estes exercem sobre o aparelho governativo do Estado, eu tenho receio que, eventualmente, embora o processo esteja a decorrer, possa eventualmente existir interferências do poder político em razão da qualidade das figuras envolvidas. Por isso é que nós perguntamos como é que fica a credibilidade das instituições do Estado. Vamos esperar que o processo está a decorrer a essa altura e que os órgãos jurisdicionais do país, extensivos aos órgãos de justiça como um todo, façam tão somente o seu trabalho. Agora, a essa altura eu penso que seria prematuro avançar dados mais consolidados. Acho que não percebeu o sentido da minha pergunta. Eu não estou a pedir dados, eu estou apenas a dizer, num contexto em que o combate à corrupção é das principais bandeiras do governo, liderado pelo Presidente João Lourenço, deparamos com esta dimensão estratosférica do contrabando de combustíveis. Como é que está a luta contra a corrupção? Estamos a ganhar esse combate ou estamos a perder? Eu penso que, na verdade, não caio muito nessa figura que o colega Smith... Desculpa, responde. Vamos com calma. Angola, em 2024, está a vencer ou a perder o combate contra a corrupção? Nem vencemos, nem perdemos.
que é que aconteceu? Para mim, eu digo sempre assim, em linhas gerais, em condições normais, se eu fosse o presidente João Lourenço, me demitiria do cargo, porque o objetivo, a meta que eu tracei falhou. Falhou completamente. Hoje encontramos a corrupção enraizado nos órgãos da justiça, em todos os cantos do país. Então, nesse tipo de situações, não terei coragem de criar comissões contra a corrupção, quando o problema está identificado. Nós temos que reiniciar o país. Demitiria-se do cargo, reiniciamos o país para as coisas começarem a evoluir. É meu ponto de vista. Eu penso que, na verdade, Sim. indo objetivamente nesse crime, eu penso que no contrabando de combustível, numa parte, na verdade, é um problema social, de segurança nacional, dali a razão de ter essa toda a relevância e os debates que têm tido. Mas, na verdade, já houve uma previsão nesses factos. E a primeira previsão que eu aqui me socorro tem que ver com a aprovação da Lei número 5/24, de 23 de abril, que é a Lei do Contrabando contra os Produtos Petrolíferos. Na verdade, essa lei também já trouxe um elemento muito importante. É para deixar, para dissipar, ou para, no mínimo, dissuadir que aquelas pessoas que gozam de imunidade, quando destaca a Polícia Nacional, os membros da Força Armada, Quando é que essa lei foi aprovada? participam, na verdade, esta lei é de 23 de abril. Deste ano. Estamos em setembro. Sim, sim. Depois da aprovação da lei, temos esta situação. Ainda a sua implementação. A lei. Traduz a ideia que nesses processos, na verdade, que agora se leva aqui a cabo, e se for, na verdade, determinado, as pessoas que estão cometendo essas infrações, tem elemento bastante para que sejam penalizadas no âmbito dessa lei, porque no passado também existia um vazio normativo. Vê-se que muita gente que praticava os crimes de contrabando de combustível era mais no âmbito das leis fiscais e aduaneiras, e a moldura penal abstrata, em alguns casos, ia ser até 2 anos, que era suscetível de julgamento sumário. Cololo, repara essa só uma lei, coisa. só Cololo, para terminar. Quando é que viu neste país, em Angola, um governador provincial a dizer ao Presidente da República, com as câmaras de televisão todas ligadas, que, camarada Presidente, os contrabandistas têm força. Portanto, ele mostrou-se impotente face à dimensão do problema e a grandeza das pessoas envolvidas. Mas a dimensão do problema, determinado que foi, tem resolução. Porque a lei número 5/24, de 23 de abril, no seu artigo 9, trouxe a gravação especial. E a linha H e J da mesma lei diz, H diz, o autor é o cúmplice do crime, seja funcionário aéreo, membro da Polícia Nacional, das Forças Armadas e equiparado. Quer dizer, tem uma gravação a nível da moldura penal abstrata que se é aplicada sobre ele. Quer dizer, que um cidadão comum, a forma da gravação da pena é diferente a um elemento da Polícia Nacional. Alguém foi condenado? Não, foi condenado, você está a perceber. Caso sejam determinados no facto hoje que nós estamos aqui a debater, que é relativamente à implicância de elementos afeitos à Polícia Nacional, à Força Armada, no combate do combustível, no contrabando de combustível, introduzidos auto em julgamento, traduz na forma da aplicação das penas como tal, eles têm agravante. Traduz de aqui também uma das formas, do ponto de vista legislativo, de combater, de dissuadir o crime, na verdade. Por isso, traduz que aqui o Estado de Angola antecipou-se aos fatos. Uma vez que ele existe, antecipou-se no sentido de criar elementos próprios para combater esse tipo de crime. A lei por si não anda. É imperioso que haja a intervenção dos homens. Mas é importante que haja uma lei rígida também para poder dissuadir o cometimento desses tipos de crime, porque se não existir lei também não temos como aplicar eles, porque na verdade muitos deles eram impunes por conta das leis existentes. Vai lá, alguém que está a contrabandear combustível, os níveis de contrabando é elevado, sai milhões, a quando da aplicação da pena está a aplicar 2 anos. 2 anos, o que é que ele vai fazer? Muito bem, vai voltar a cometer o mesmo crime. Mas há um dado que é preciso ter em conta, e eu coloquei esta pergunta na quinta-feira, entrevistei o advogado Bangula Kemba, e eu perguntei qual é a lei vigente em Angola que depois da sua aprovação registrou uma redução dos crimes por ela tipificados. E fomos vendo lei por lei, desde a própria lei da corrupção. Primeiro, qual foi a primeira lei da corrupção de 26 de junho de 2018? Foi lei de repatriamento voluntário de capitais, não é? Sim, depois 2018. Sim, 2018, 26 de junho de 2018. Depois, em 26 de dezembro do mesmo ano, 2018, foi aprovada a lei do repatriamento coercivo e perda alargada de bens. E esta lei vigora até o momento. E vamos tentar mensurar. A corrupção reduziu desde a aprovação desta lei? Ponto de interrogação. Depois tivemos o novo Código Penal, que agrava
os crimes de abuso sexual. E a pergunta que eu coloquei ao advogado Bangula Kemba é: de lá para cá, houve uma redução dos atos de violação? Os números trazidos todas as semanas pela Polícia Nacional e pelo INAC é que aumentaram. Portanto, a questão que eu estou a colocar, Simão Cololo, será que a aprovação de uma lei em si trava a prática desses crimes? Nós não podemos trazer aqui a ideia ilusória, na verdade, que é de forma unilateral a lei por si vai travar o contrabando de combustível. Há toda a necessidade de se unir esforços e se estudar, na verdade, o fenômeno de forma profunda para que se implemente medida que possa cortar. A lei também será um dos instrumentos a utilizar para o corte do contrabando de combustível, não de forma isolada. É importante que haja conjugação de esforços. É importante que, na verdade, se determine bem de que forma tem-se criado o contrabando de combustível nessas zonas, determinar as causas reais, uma delas aquela que apontamos, não é? A desigualdade social, a pobreza como tal, mas também nem todo mundo que comete o contrabando de combustível é pobre. Porque aliás, pobre não é criminoso. Exatamente, pobre não é criminoso. Tem aliás, caminhonistas, tem os tudo. generais e comissários não são pobres. Exatamente, não são pobres. Nem todo mundo que comete o crime é pobre. Então temos que fazer uma conjugação de Por isso é que eu coloco a pergunta da seguinte forma, caros convidados, caro Simão Cololo: estamos em presença de crime organizado em Angola, neste capítulo? Tem uma lei específica que trata esse. Eu estou a perguntar se os factos que levaram o Presidente da República a nomear a comissão chefiada pelo Ministro do Estado e chefe da Casa Militar, que agora já entregou os nomes associados ao contrabando à Procuradoria-Geral da República, significa que estamos em presença de um crime organizado em Angola? Dizer de forma categórica... Eu quero a sua opinião apenas. Sim, dizer de forma categórica que estamos em presença de um crime organizado em Angola é difícil por conta daquilo que são os contornos do próprio crime e a forma pelo qual tem acontecido, na verdade, e também desconhecimento do relatório, porque na verdade nós vamos ter assim informações de forma paliativa e essa é a forma paliativa que vai fazer um juízo. Um juízo acabado que estamos em presença dos crimes, do crime organizado é difícil, mas na verdade é preocupante a forma pelo qual tem se cometido esse crime de contrabando de combustível. Preocupa. Se não tivesse essa preocupação, não estou em crer essa toda as diligências que têm sido feitas por parte do governo, e estamos vendo na pessoa do ministro-chefe de Estado da Casa Militar, não é preocupado com essa situação, porque estamos em questões também de segurança. Estamos em questões de segurança, tem outros contornos que há um dever ali. Aliás, o general Furtado disse mesmo que se trata de uma ameaça séria à segurança nacional. Vamos despedir já do advogado Sebastião 25 com esta pergunta. Caro 25, pode-se falar já em crime organizado? Bem, olhando para o conceito de crime organizado adotado pelo Gabinete das Nações Unidas sobre drogas e crime, tem de convir que sim, que a resposta é afirmativa. Portanto, quem olha para o conceito e ouve os factos que foram relatados pelo Ministro de Estado não tem dúvida nenhuma em qualificar estes factos, esta mega operação, como algo que tem a ver, que é, na verdade, crime organizado. Portanto, é uma organização criminosa que está por trás destas operações. E mais grave ainda porque envolve pessoas com poder de Estado, pessoas que têm as responsabilidades de fazer o contrário e com capacidade de manipular informação, de destruir provas, de inviabilizar a investigação e tudo mais. Aliás, a indicação, pelo menos, de um caso concreto numa destas províncias em que há contrabando, uma indicação que temos é de que os juízes que tentam dar seguimento a processos envolvendo este tipo de situações acabam sempre sendo perseguidos, sendo silenciados, né? É esta a gravidade destes crimes. Quem comete os crimes tem poder para influenciar até sobre a instauração do processo. Portanto, nem já o seu sucesso, mesmo a instauração. Portanto, não se instauram porque a máquina é tão grande que acaba controlando quase todos os setores da vida pública capazes de se oporem a essas práticas. Muito bem, Sebastião 25, obrigado pela participação no programa de hoje. Meus caros, a dimensão desses crimes e a qualidade de algumas das pessoas supostamente envolvidas leva a fazer essa pergunta. E num contexto
em que se tem falado muito da captura do Estado. E o 25 disse que, inclusive, há informações de que juízes, magistrados são coagidos a não instaurar o processo ou a matar o processo. Jaime, esses factos são muito mais do que aquilo que nós estamos a ver. As informações que estamos a ter agora devem ser apenas a ponta do iceberg. Sim, eu corroboro com a perspectiva do Dr. Sebastião 25, porque nós estamos a falar que são normalmente atos criminosos que são coordenados, orientados e executados por um conjunto de pessoas estruturadas. E uma das características justamente da criminalidade organizada é a sua introdução nos órgãos do Estado, a sua captura do Estado em benefício deles, tal como faz um vírus em relação à célula. São pessoas com poder de antecipar-se aos fatos, quem sejam normativos ou administrativos. São pessoas com poder de frustrar investigação, de remover pessoas em determinados locais. Aquilo é uma máquina muito organizada. Para dizer que enquadra-se no âmbito da criminalidade organizada todo tipo de tráfico de combustível, de pessoas, de drogas, de armas, de diamantes, os crimes de extorsão, a gestão de redes de prostituição, a lavagem ou branqueamento de capitais, porque isso envolve um conjunto de pessoas interligadas com tarefas específicas. Constitui-se também uma estrutura hierárquica. Quem manda, quem dá as ordens, quem executa, quem reporta a quem tem a responsabilidade ou a capacidade de remover os obstáculos que se colocam no caminho da atividade criminosa. Então, nós estamos aqui a falar efetivamente criminalidade organizada. Mas aqui é um elemento curioso. Quando começamos a falar do contrabando do combustível e depois do relato do senhor ministro do Estado, que tem muito mais informação do que aquilo que ele disse, traz-nos à memória o Mangenas, que no passado denunciou um conjunto de atos dessa natureza, citou nomes que eu não quero cá citar porque eu não quero ter problema com ninguém, mas falou do perfil das pessoas. E o perfil dessas pessoas encaixam-se na perfeição com o perfil das pessoas que o senhor ministro do Estado acabou de os denunciar. Nós estamos efetivamente em presença de uma rede criminosa. E recuperando a questão que colocou o Alves Fernandes, como fica o combate à corrupção até aqui? Devo dizer que o combate à corrupção levou um murro no estômago, porque sabemos qual é o papel que os órgãos de defesa e segurança desempenham no combate à corrupção. Parte do sucesso que a PGR tem tido é graças ao Serviço de Inteligência, à Polícia Nacional, inteligência militar, o SIC, inteligência externa, porque a PGR durante muito tempo, desculpa a expressão, andou anestesiada e não desenvolveu as ferramentas necessárias do ponto de vista forense para ser um verdadeiro serviço. Quando avançou-se com o combate à corrupção, estes órgãos de Estado especializados que têm ferramentas para investigar até as profundezas, foram eles quem trouxeram os dados para a PGR. E a PGR simplesmente foi dando o formalismo instrumental do ponto de vista processual para o sucesso que tem. Agora imagine, essas pessoas que durante muitos anos estudaram como desmontar uma rede criminosa, eles envolvidos como montar uma rede criminosa. É como colocar um cão de guarda a fazer o papel invertido. É o que está acontecendo neste momento. E isso torna a situação muito grave. Traz-nos aqui também à memória aquilo que é hoje a Guiné-Bissau. Um Estado capturado pelo crime organizado. Um narco-Estado. Um narco-Estado. Então, nós estamos a caminhar para este sentido. Recebi aqui agora uma mensagem de uma pessoa conhecida que diz: mas se as televisões mostram centenas ou milhares de litros de combustíveis apreendidos nas fronteiras, por que não mostram as pessoas, os líderes do contrabando? Vemos bidões, mas não vemos os donos dos bidões. E eu penso que essa comissão que foi criada pelo Sr. Presidente da República, que está sendo coordenada pelo Sr. Ministro do Estado, para além de citar essas pessoas, deve investigar lá também na fonte.
Qual é o papel da Sonangol Distribuidora neste processo todo? Qual é o papel da Pumangol neste processo todo? Qual é o papel da logística do Ministério do Interior, das Forças Armadas, da Marinha de Guerra neste negócio todo? Aliás, fala-se também em combustível, contrabando, desculpa, de combustível no alto mar também. Exatamente. Porque os barcos, não é? São abastecidos em alto mar. E no alto mar está mais vulnerabilizado. É mais vulnerável, na verdade, pela complexidade que o mar representa. Convém falar no microfone, Colombo. Eu dizia que essa também é uma preocupação que reside nos órgãos de defesa e segurança, que de facto há contrabando também no alto mar. E de facto, pela natureza e a complexidade do mar, sabemos nós que há mais água do que, ou mais mar do que terra, na verdade, não é? E isso preocupa, na verdade, no contrabando de combustível. Mas, portanto, eu penso que deve-se conjugar muito esforço, deve-se criar meios suficientes para eu estou a gostar da forma refinada como o Cololo fala, conjugar esforços. Eu cresci na conjugação de esforços e estamos a 49 anos de independência. Meus senhores, estamos a caminhar rapidamente para o fim do nosso programa. Temos apenas mais 7 minutos. Vamos para as considerações finais. A Rosa queria sair cedo. Olha, começo a estreia, vamos já libertá-la também. A Rosa, pelo conhecimento que tem, até é natural da província do Zaire, do município de Tomboco, terra de bom ananás. Acredita que desta vez o problema será atacado, os culpados serão responsabilizados, ou será mais uma comissão das muitas que depois terminam e não se conhece nem relatórios, nem condenações, nem nada? Eu sou muito prática na minha resposta. Eu digo que esta luta é como agarrar o vento com as mãos. A culpa vai morrer solteira. Porque eu vou, antes de dar a minha resposta conclusiva, eu vou só fazer uma definição curta sobre o crime organizado, porque às vezes muitos ouvintes não conhecem. É uma forma sofisticada e altamente perigosa de atividade criminosa que ultrapassa fronteiras nacionais e ameaçando a estabilidade da ordem capitalista em todo o mundo. No entanto, estamos na presença de um crime organizado e para se desvendar esse crime organizado requer meios, homens e uma sofisticação muito profunda. Sim, mas foi o que já me disse. Exatamente. Os contrabandistas parece que estão muito mais sofisticados do que as autoridades. Exatamente. Então tem que se fazer um estudo muito apurado para que essa comissão, ora criada, tenha êxito. É o meu ponto de vista. Cololo, fez a sua última intervenção ou quer concluir agora? Sim, eu posso concluir. Sim, tem a bondade. Na verdade, partilho da mesma visão da Rosa, que se deve criar condições para que se combata, na verdade, e se responsabiliza os autores do contrabando de combustível em Angola, porque corroem o tecido econômico angolano, criam dificuldade de desenvolvimento, com destaque nessas zonas, na verdade. Aqui começa a dificultar o turismo, já temos dificuldade aí para a província do Zaire fazer turismo, só pena de lá ficar por ausência do combustível. Por isso, deve-se criar condições materiais e funcionais para que esses órgãos que intervêm no contrabando de combustível, não só, e são guardião das nossas fronteiras, tenham condições necessárias para dar resposta naquilo que são as necessidades da população e do Estado angolano. E é um dado interessante. Além da diferença de preços, que proporcionam lucros na ordem dos 300%, 400%, como disse o Carlos Rosado de Carvalho, que teve que sair hoje mais cedo, há também o facto de que o combustível, quando chega ao Congo, é pago em dólares americanos. Portanto, além desse lucro volumoso, é um acesso direto a divisas. Portanto, a questão é muito mais complexa. Smith Chicotti. Sim, em jeito de remate final, dizer que estamos diante de um processo que, e porque estamos claramente diante de crimes organizados e demais crimes conexos que daí podem, portanto, advir. De todo modo, olhando para aquilo que é a qualidade dos agentes envolvidos, tendo em conta aquilo que foi a denúncia publicamente feita pelo Ministro de Estado e Chefe da Casa Militar, vamos a essa altura, e porque é mais do que evidente que os crimes existem, faltando, creio que a essa altura, somente determinar de modo mais concreto os agentes envolvidos, bem como o seu putativo grau. Acho que o discurso do Smith está um bocadinho atrasado. O governador fez a denúncia pública da presença do Presidente da República. O Ministro de Estado e Chefe da Casa Militar
fez a revelação. Estão envolvidos generais, comissários, governantes, sobras, etc. E hoje está aqui a declaração, aliás, nós vamos passar no Jornal das 13 horas palavras do Procurador-Geral da República, mas está aqui a manchete do Jornal de Angola. PGR investiga nomes associados ao contrabando de combustíveis. Portanto, o processo está mais avançado. Sim. Já está da PGR. Sim. Portanto, agora vamos esperar que os factos apurados sejam divulgados. Sim. Isso que eu disse na minha locução inicial. Uma vez os factos apurados serem iniciados, aí temos condições de afirmar que há indícios do crime organizado e transacional. Mas os factos apurados... Meu caro. Os caminhões e bidões que a minha colega e amiga Ancula Zau, que é a diretora da TPA no Zaire, mostrou há dias, não são indícios. Foram toneladas de litros de combustível. Indícios é sede processual. Tá bem, não importa, tem os factos. Mera formalidade. Sim. A prova material está lá. Está. Só falta o processo. Joaquim Geim, crime organizado num contexto em que deveríamos estar a festejar o sucesso da luta contra a corrupção. O que é que está mal, já que o presidente João Lourenço começou o seu consulado com o lema melhorar o que está bem e corrigir o que está mal, o que é que ainda está mal e que ainda pode ser corrigido para que Angola não seja notícia, mais uma vez, pelos piores motivos. Até vem aí o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai iniciar um périplo por África e vai passar por Angola, será já das próximas semanas, e nós ouvimos notícias do nosso país na imprensa internacional pelos piores motivos, quando deveríamos ser famosos pelo aquilo que de melhor temos. O que é que está mal, que deve e pode ser corrigido, Jaime? Alves, esse ano fui 3 vezes à sede nacional do MPLA e uma das vezes eu falei com alguém do BP e disse-lhe assim: eu tenho saudades do presidente João Lourenço até 2019. Porque de lá para cá eu notei um certo abrandamento do presidente da República. Senti que alguém que tinha corrido tudo e depois havia decidido então abrandar um pouco a velocidade da sua corrida. Hoje nós temos saudades do João exonerador implacável. Precisamos que esse exonerador implacável ressuscite, saia do seu armário, saia do casulo em que ele próprio fechou-se. Porque bastou o presidente da República abrandar que vimos corruptos do antigamente que haviam se encolhido, sacudiram a poeira do capote e voltaram ao seu ofício. Alguns aprendizes de corruptos se profissionalizaram e outros que nem sequer pensavam em corrupção estão lá em grande. Hoje, a dilapidação do erário público, apesar de todo o esforço ter sido feito, é um facto e alguns perderam a vergonha completamente. Se o presidente da República, comandante em chefe, permitir que o seu general Furtado não tenha barreiras, não tenha impedimentos, não tenha constrangimentos, ele tem o mais competente parceiro nesta luta. Tem o mais competente parceiro. Só o presidente da República deixa o seu general Furtado trabalhar. Agora, se na calada da noite for lá alguém, numa conversinha amena, para requerer um abrandamento, nós vamos voltar a discutir esse assunto em 2017, em 27 melhor, em ano de eleições. Por isso, o Sr. Presidente da República tem uma oportunidade de ouro para ressuscitar em força o combate à corrupção. Deixe o seu general Furtado fazer o seu trabalho. Os nomes que colocar sobre a sua mesa para exonerar, exonere. Muito bem. Caros convidados, muito obrigado pela participação no debate de hoje. Estimados ouvintes, muito obrigado pelo prazer da audiência. Em nome de João Pedro na coordenação, com técnica de Abdenego Simão, eu sou Alves Fernandes e conto estar convosco no próximo sábado. Para todos, bom fim de semana prolongado. O Estado da Nação. O país real. O país real. O debate de ideias sobre os assuntos da atualidade.
O Estado da Nação.